aqui com o Major Rubens, aqui no Corpo Bombeiro, foi que atuou no salvamento das vítimas de afogamento lá no Rio Jamanchim, na tarde desse domingo. As buscas iniciaram desde ontem. A partir das 3h30 vieram 3 jovens aqui no quartel, falando dessa situação, que era aqui na área do Bandeirantes. Então, prontamente nós montamos uma equipe e fomos até o local. Chegando no local, soubemos que não se tratava apenas de uma pessoa, e sim de 3 jovens, na casa entre os 14, 20 e 21 anos. Então, prontamente nós iniciamos já fazendo a busca. Agradeço de todo o apoio, toda a comunidade lá presente, que deu todo o apoio para nós. E as buscas foram levadas até as 20 horas e nada foi encontrado. Então, a partir de hoje a gente iniciou às 6h30 da manhã e os corpos foram encontrados nos horários, o primeiro 9 horas, o outro 9h40 e o terceiro foi às 13h20. As buscas elas iniciaram primeiramente com 2 mergulhadores que foram ontem, iniciaram ontem, e as buscas foram feitas através de uma varredura dentro do rio. E hoje, mais cedo, a gente já iniciou com 3 mergulhadores, fizeram essa varredura minuciosamente dentro do rio, e até que foi encontrado os corpos, onde um dos sobreviventes de ontem contou pra gente aonde era a localização. Então foi a partir desse ponto que a varredura se iniciou, e aí a gente conseguiu encontrar os 3 corpos. Dentro dessa experiência que os senhores têm com afogamento e salvamento de pessoas, o que o senhor acredita na geografia do ambiente daquele rio Jamanchim, né? Não é a primeira vez que os senhores trabalham nas buscas. O que levou esses jovens a sofrer esse afogamento, visto que ali aparentemente são águas tranquilas, águas calmas, né? Por cima dá para se ver, e águas escuras, né? O que o senhor acha que pode ter acontecido? Bem, por se tratar de jovens, às vezes os jovens eles não têm a consciência do perigo da região. Se tratando do Rio Jamanchim, tem suas peculiaridades, e mesmo eles sabendo nadar, infelizmente subestimaram o rio, tentando atravessar o rio de um lado da margem para o outro, sem nenhum equipamento para que pudesse se proteger caso houvesse um afogamento. Então acho que você acreditar no seu esforço, você achar que você vai conseguir, você tem que verificar isso daí, porque nessas situações, subestimar um rio, infelizmente deu essa tragédia aí que a gente pode ter visto aí de ontem, né? A gente começou ontem, né, através de redes, através de espinhel, para ver se conseguia encontrar os corpos. E hoje, com a equipe de mergulho, nós tivemos 2 mergulhadores que tiveram êxito encontrando esses 2 corpos, que um outro flutuou. Então foi um dos mergulhadores que encontraram 2 corpos, o Cabo Maico, daquele nosso 33 GBM, e que conseguiu encontrá-los no fundo e trazê-los de volta pro barco, no caso. A pergunta que a sociedade cobra: por que está acontecendo tantos casos de acidente de afogamento no Rio Jamanchim? Observando o local, nós podemos observar que o rio ele é bastante tranquilo e não é um rio de corredeira naquele local. Diferente na onde aconteceu lá naquele balneário o afogamento daquela criança. Aí eu pergunto: a ajuda das pessoas populares que disponibilizam seus equipamentos e permanecem no local com o Corpo Bombeiro, ajuda o Corpo Bombeiro? Eles têm o benefício deles? O que o senhor vê nesse sentido? O trabalho dos populares, os voluntários que apresentam junto com vocês. Olha, a ajuda dos populares foi crucial para esse tempo de resposta para os familiares e para os amigos desses 3 jovens que teve a vida ceifada no Rio Jamanchim. Agradeço a todos que tiveram apoio, porque sem esse apoio, eu acho que até agora nós estaríamos por lá procurando um desses jovens. E respondendo a sua pergunta, a gente pode observar que qual é a situação incomum da criança para esses 3 jovens? Todos eram pessoas novas, pessoas que talvez subestimou o rio, achar que pode conseguir nadar de um lado para o outro. Então, rio não se brinca, ainda mais quando você se trata de lugares onde a água já passou do umbigo, já é um perigo iminente, entendeu? Então eu acho que os jovens têm que estar sempre acompanhados
com uma pessoa responsável por eles, para que isso não aconteça novamente aqui no nosso Rio Jamanchim. O local era de profundeza? Olha, conforme os dados lá dos nossos mergulhadores, a parte mais profunda que eles chegaram foi de 7 metros. Mas variava muito ali aquela região onde foram encontrados. Varia de 7 a 3 metros. Tinha lugares que dava até pé para a pessoa poder andar. Então eu acho que foi esse que foi o erro dos jovens. Tentarem achar que poderiam conseguir atravessar a margem de um lado para o outro. E infelizmente teve áreas ali que não deu pé. Eles acabaram também se afogando. Olha, as recomendações que a gente pode repassar para quem frequenta o Rio Jamanchim é sempre estar de colete, sempre estar bem equipado, nunca dirigir a sua lancha depois de ter ingerido bebida alcoólica. Então, conhecer o rio. Então, tudo isso daí diminui o risco de um afogamento.